Ok, pessoal? Então, estamos falando de Bertrand Russell, né? Um filósofo galês que viveu na transição do século XIX para o século XX e um importante representante da filosofia analítica. Ou seja, ele vai empreender uma análise lógica da linguagem. Você respondeu isso aí, não? Análise lógica. Eu acho que ele estava na escola de Frankfurt. Tá? Eu também lembro disso. Eu lembro que eu até falei de tirar. Nós já terminamos filosofia analítica. Falei do Wittgenstein. Já respondi as perguntas já. Você respondeu só até a 4. Eu lembro direitinho, inclusive, porque na hora que eu comecei a falar da escola de Frankfurt, oi? Sim, você estava aí, né? Eu passei até assim. Todo mundo. Tá começando a escola de Frankfurt. Começou explicando a matéria, mas você não começou corrigindo. Depois, na outra aula, o senhor... Não, eu pego sempre as questões e vou destrinchando uma por uma. Então, mas a primeira aula foi passou as questões. O retinho que teve, o senhor não começou a fazer ela. Mas a última aula foi só de explicação. E eu já tinha chegado da escola de Frankfurt, inclusive, eu lembro. Nós dois conversamos sobre isso. Mas vamos lá. Aí é complicado. Ou fica boiando aí. Então, a filosofia analítica ela empreende uma análise lógica da linguagem. Segundo os filósofos analíticos, o maior problema... Vira pra frente, ó. Presta atenção, tudo pega o caderno, vai responder. Senão depois eu tenho que ficar toda a aula voltando lá atrás, depois que eu já expliquei, né? Então, eles vão empreender uma análise lógica da linguagem, porque segundo os filósofos analíticos, o maior problema filosófico é o problema do mau uso da linguagem. A gente usa a linguagem com palavras sem sentido, que são palavras que não têm correspondente na realidade, e a gente usa a linguagem contradizendo a lógica. Aí ele vai falar, por exemplo, dos falsos problemas. E ele vai pegar um exemplo de falso problema, segundo ele. É um problema de lógica. Segundo Bertrand Russell, quando a gente pergunta, o que existia antes do Big Bang? O Big Bang é o início, não tem nada. Então, você já está sabendo a explicação. Pronto. Mas é a lógica, né? Exatamente, foi a explicação que eu dei. Se, quando você fala de antes do Big Bang, se o Big Bang é o início, ou até antes do Big Bang, porque se tiver algo antes do Big Bang, o início não é o início. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Não tem lógica essa pergunta. Porque se quando Deus cria o mundo tem o início do espaço do tempo, podemos falar em antes do início do espaço do tempo. Deus é eterno, eles não estão submetidos, foi o que Santo Agostinho tinha respondido lá atrás. Século IV, V depois de Cristo. Perguntava para Santo Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Não existe antes de criar o mundo. Quando Deus criou o mundo, ele criou o espaço e o tempo. Então,
Porque Deus não está submetido nem ao espaço, nem ao tempo. São falsos problemas. O que existe depois da morte? Se a morte é o fim, não existe algo depois do fim. Porque senão, se existir algo depois do fim, o fim não é o fim. O fim da existência humana é o céu. Ir para o céu, ou a vida após a morte. Mas é uma outra coisa. Para os filósofos analíticos, a vida após a morte é algo sem sentido. Deus é algo sem sentido. Religião é algo sem sentido. Essas coisas não têm correspondente na realidade. Eu não posso prová-las empiricamente, através da experiência sensível. Então são falsos problemas. Problemas oriundos do mau uso da linguagem, contrariando a lógica e o sentido das palavras. Só tem sentido palavra que tenha correspondente na realidade. Próxima questão é o Wittgenstein, não é? Wittgenstein é austríaco. Eu lembro que a gente tinha falado que ele é do Círculo de Viena, que deu origem à Escola Austríaca de Economia. Nós vamos se inspirar e pegar muito da questão da linguagem. Do século XX. E também ele é um filósofo analítico, mas ele vai mudar um pouco ao longo da sua existência. Também da filosofia analítica. Tem dois Wittgenstein. O primeiro, do Tratado Lógico Filosófico, ele tenta estabelecer uma linguagem precisa e inequívoca, abolindo toda e qualquer ambiguidade do discurso científico e filosófico. Tudo aquilo que não tivesse lógica ou sentido deveria ser abolido da linguagem, tanto filosófica quanto científica. Porque a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, são problemas de mau uso da linguagem. Na segunda fase, ele vai se opor a isso aqui, ele vai desistir. Ele passou um tempo dando aula para criança, e eu acho que ele não conseguiu se comunicar com elas. Inclusive, ele andou espancando algumas delas. Aí ele abandonou a educação e escreveu outra obra, Investigações Filosóficas. Naquela época isso era normal, né? Tinha palmatória, tinha os castigos físicos para crianças, para alunos que não se submetiam, não se comportavam adequadamente, não faziam as atividades. Vamos voltar para essa época, né? Então, aí ele criou nas investigações filosóficas o conceito de jogos de linguagem, onde ele diz o seguinte: a linguagem é um jogo, e o jogo só pode ser compreendido jogando, e todo jogo tem regras, e para você entender o jogo da linguagem, você precisa entender o contexto. É no contexto que você percebe o uso social da linguagem e compreende o que se diz. Se você não souber o contexto, você não saberá em que sentido aquelas palavras ou aquelas frases foram ditas. Então, em um determinado contexto, sentar significa uma coisa. Em outro contexto, sentar significa outra coisa. Oi? Mas é o trem que, como diz o Freud, mais destaca na nossa mente. Né? Qual que poderia ser o outro? Outra palavra que a gente usa, a maior parte a gente faz questão relacionada à sexualidade.
funk, por exemplo, é mestre nisso. Foi inclusive o que eu falei aqui no último aula. O funk transforma todas as palavras que a gente usa em cunho sexual. Sentar, passar cerol na mão, não tem passar cerol na mão. Ah, gostei isso, mas já falo. Cerol na mão, passar cerol na mão para passar na linha e aí e torar as pipas uns dos outros. Aí torar hoje também significa outra coisa. Torar. Uma torada. Passar cerol na mão, torar, o que mais? Aparato na rabiola. Aparato na rabiola, você não dá cortar um cara na rabiola dele. Rabiola hoje é outra coisa, tem rabiola lá. Como é que chama aquela música do Kevin? Rabiola? Rabiola, né? É uma parada da rabiola ou... Como é que chama? Como é que é a música do Kevin da rabiola? O que é? Você cantou, meu parceiro. Pode crer. Tem um bom talento, pai. Você tá com um bom cantor. Eu fui falar de rabo ano passado na internet. Me lasquei profundamente. Sentei. E nem foi na gráfica. Antigamente foi lá na gráfica. Sentei foi no. Sentou na vara. Bem, a vara bem grossa. Sai, fiquei fudido. Você gostou? Ninguém tem um reflexo disso até hoje, injeção de saco, por chamar de pedófilo, assediador de menores, de qualquer coisa. Por conta dessa piada da raba que eu postei na internet. Me fudi. Mas qual que era a piada? Oi? Qual que era a piada? Eu falei, não? Vai ter menor na sala. Eu sei da sua filha que você postou que eu vi. Então, tá relacionado, porque tem um desdobramento. O povo começou a encher o saco Ele falou da e eu filha fui fazendo dele. mais piada Falou, ainda. vou falar da filha dele. Eu não Aí vi o povo isso, não. revoltou. Fala o que é aí, eu falo isso não. Eu postei o seguinte, né? Vocês estão no Facebook Porque, não sei se vocês já viram, mas é modinha. Eu não adiciono alunos, nem alunas. São eles que me adicionam. Eu não vou atrás, eu nem sei nome. Se eu souber o nome de dois aqui na sala, Ah, eu você é meu muito. amigo. Você me aceitou ontem. Você não adicionou? Aí, mas me adiciona. Aí aparece lá os stories delas, né? Tem exceção. E aí tem muitas lá nos stories que tá dançando. Eu não sei se vocês já viram isso. Não. Não viram ninguém postando isso? Põe um funk rolando lá, um shortinho torando e fica lá rebolando. Não fez tem isso não. Vem uma sequência assim, eu falei, aí eu postei. Com as pernas cabeludas e o short. Também vai aparecer esse O cara com quase 2 metros de altura, o short bem curtinho, as pernas. Aí, dançando lá, é tanta raba que as minhas alunas postam em rede social que eu fico até pesaroso de ter DNA, que significa data de nascimento avançada. Né? E aí, pegaram isso aí, mandaram num grupo de WhatsApp, mandaram falando o seguinte: ó, o Pedrão tá doido de namorar vocês aí, ó. Namorados e meninas que estudavam aqui na escola. Aí ele foi e postou o print lá dessa conversa com os caras lá, os caras parecem porque supostamente eu estava me referindo às namoradas dele, eu nem sabia a quem que eu estava me referindo. Eu tenho alunos que vão de 5 anos de idade até 70 anos de idade. Credo, até Não sabe nem se é de menor, se é criança ou se é uma idosa. Talvez eu sou um gerontófilo. Existe. A gente gosta de véia. MILF é um dos coisas mais acessadas. As duas coisas mais acessadas nos X-Vídeos é novinhas e MILFs. É que o senhor já sabe, né?
sempre gosto muito, né? Tem muitas. Eu gosto de informação, assino revistas como Super Interessante. Isso vem nessas matérias, porque é coisa interessante você saber. O que é a coisa mais pesquisada num site pornográfico? Não, interessantíssimo. Mulheres mais Agora eu velhas. passo por ele. Pode acrescentar muita coisa nos caras. Quem definiu que era super interessante é a revista, né? Eu li. Assino, super interessante. Eu assino o Mundo Estranho, que é muito estranho mesmo. Você vai ver que tem cada coisa, cada aberração. O ser humano é um bicho muito esquisito. Nossa, uma porra dessa aqui. Mundo Estranho é uma revista filha da Super Interessante. Muita coisa interessante. E aí? Eles postaram lá, eu falei, nossa, velho, que merda, né? Pô, nem poder sapecar mais um em paz. Aí pegaram isso, printaram e mandaram uma página que tinha da escola. Uma página de zoeira, chamada Frigida Zoeira, a página. Eu lembro. A página da zoeira foi meter o pau, não porque eu tava zoando. Eu falei, velho, tá cheio de foto de um monte de professor e vocês fazendo mesmo com a foto dos professores. Você podia ser processado por causa disso. Mas você quer meter o pau porque eu postei piada? E aí postaram lá, e aí virou indignação, veio gente de outros estados, veio gente do bar, que eu achei que nem existia. Me chamar de pedófilo, velho. Seu pedófilo! Não sei o que lá, o professor da escola tal fez isso. Ah, não. Aí uma menina foi e postou lá assim, eu queria ver se fosse com a sua filha. Aí eu entrei na brincadeira, eu tava zoando. Falei, velho, se fosse minha filha tivesse uma idade um pouquinho mais avançada, e nenhum menino da idade dela, ou de qualquer idade, nenhum homem, se apecasse uma banha pra ela, é sinal de que ela ficou muito feia. Mas mesmo se ela ficar feia, eu tenho certeza do seguinte, que ela vai ser como uma couve-flor. Se for feia, enrugada, mas pelo menos alguém come. A rosa é bonita e cheirosa, ninguém come. É verdade, sim. Alguém vai comer, velho. E vai, um dia, se minha filha for heterossexual, alguém vai. Algum homem vai transar com ela. Se ela for heterossexual. Agora, se ela não for hétero, eu coloquei. Se ela não for hétero, né? Aí ela vai ser igual manga. Pelo menos alguém vai chupar ela se ela for homossexual. É verdade, se ela for homossexual. Tem dedo também, né? Vai? Dedo. Agora, se ela for frita, aí não vai ter jeito, né? Senhor da glória. Ninguém vai comer nem chupar. Vai virar um maracujá de gaveta. E aí foi acontecendo essas coisas, né? E o povo printando tudo e metendo pau, foi no Ministério Público denunciar lá, falar que eu sou pedófilo, fizeram boletim de ocorrência, me denunciaram na superintendência, abriram um processo contra mim aqui, né? Veio aqui o povo me entrevistar. Não, o povo da superintendência, fazer entrevista lá para ver se eu era pedófilo mesmo, se eu era assediador de menores. E, cara, eu trabalho nessa escola tem 10 anos. Mas desde 2008, né? Agora já são 11 anos. Eu trabalho aqui nessa escola tem 10 anos, nunca teve denúncia de pedofilia, de assédio de ninguém. Como é que da noite pro dia ouviram isso? Conta de piada de internet, de zoeira. Nem foi na escola, nem estava dando aula lá na hora que eu falei essas coisas, eu estava brincando. Mas aí eu fudi, porque pega as coisas fora do contexto, eu posto só zoeira lá, eu tentando evitar de postar, eu já tive tanta injeção de saco. Mas ainda sabe o processo ainda sem prova concreta nem nada. Não, aí acabou o processo porque não tinha prova. Não tem como. Mas a dor de cabeça que você tem, aí esse ano recuperaram o bagulho, não fez o aniversário um ano. Porque foi em setembro do ano passado. Em setembro desse ano, eu acho que veio nas lembranças do Facebook de alguém foi e criou Fake news. criou um perfil no Instagram chamado TheTubes e começou a fazer denúncia, cara, meu nome de novo. Ah, pelo amor de Deus. Como é que você entra no ferro de novo aí? Denunciamos o professor no passado, não aconteceu nada. O que aconteceu? Foram investigar, mas não acharam nada. Não, esse povo.
Não aconteceu o que vocês queriam. Vocês queriam que eu me ferrasse, mas pra eu me ferrar, eu tenho que ter prova contra mim. Tem que ter que eu cometi algum crime? Ué. Quer me ferrar? Vai lá apresentar o crime. Só apresentar o que errado que eu fiz. As pessoas que acham que é assim, é só acusar o outro, o outro vai se ferrar. Ferra. Né? Porque a dor de cabeça que eu tive para provar que eu era inocente foi grande. Mas. É relacionado com isso aqui porque tira do contexto, né? No contexto de rede social, eu só postava piada lá. Aí uma pessoa que nem me seguia vai igual dos jornalistas pro ar. Eles são todo mundo me encheu o saco, me chamava de pedal. Eu falei, velho, você sai esse povo. Eu tinha tomado um processo no passado porque eu xinguei um cara. No passado são os grandes processos. Eu xinguei o cara na internet. Aí você falou comigo, professor. Eu fui demitido de uma escola particular. Eu estava lá, ele era meu superior lá, vamos dizer assim. Eu tinha bons resultados lá. Quando eu fui mandado embora lá, eu tinha que ficar em primeiro lugar do estado com filosofia e segundo com sociologia. Eu dava aula de filosofia e sociologia. No ano anterior eu dava aula de história também. E em história nós não tínhamos ficado em primeiro lugar. Então, com bons resultados, eu fui mandado embora. O cara só metendo o pau. E aí, isso foi em 2014, se não é embora. 2017, 2018, ano passado. 2018 eu reuni com alunos daquela época. Nós fomos tomar cachaça. Estamos tomando cachaça na altura do grau lá da Bigura. Um dia também que eu postei essa merda lá. Depois eu já estava tomando cachaça. No alto da Bigura nós fizemos uma história. Eu e esses alunos mandando esse professor tomar no cu. Ei, Wesley! Eu falei, né? Estou gravando esse nome. Ei! Satanás! Boca de me lasquei! Fudido! Você não foi na cadeia, não, filho? Eu paguei 3 mil reais, não paguei nada não. Eu tento pra negociar com o juiz lá pra dividir. Isso não tem 3 mil reais pra pagar. Não tem nem carro me andar. As coisas da minha vida estão muito difíceis. Você é o cara mais azarado que tem na foto. Desde 2017 pra cá, só treta. Sabe que ela largou da mulher? Desde que largou da mulher. Já jogou uma praga, filho. É macumba, professor. Lá no terreiro, lá nas rochas. Hoje no pai de santo quem te cura. Mas continuando, Tomar um banho de saúde, você pode. o que é um erro de linguagem para o Wittgenstein? É quando você usa... As palavras fora do contexto. Você tira do contexto e coloca no outro uma frase, uma palavra, e ela ganha outro sentido. Mas você quer com aquele sentido. Então, sim, eles tentam pegar as línguas mortas, né? E o Bertrand Russell, junto com outros filósofos analistas, também tentaram transformar a linguagem em símbolos e não em palavras, para não ter perigo de ter essa ambiguidade. Por exemplo, S, V, sujeito segue o predicado, na afirmação. Eles transformaram isso numa lógica simbólica, para se referir às frases, às coisas que a gente usa. Né? Então, para a gente poder usar e analisar a logicidade da linguagem. Então é isso aí. Agora vamos ver a escola de Frankfurt. O que foi a escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt foi uma escola filosófica alemã do século XX. O Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt foi fundado em 1920. E ele vai elaborar uma teoria crítica contra a opressão.
Então, segundo a escola de Frankfurt, nós vivemos numa época de grande opressão, de dominação, de exploração. E essa exploração, essa dominação e opressão se dá da forma mais sofisticada possível. O capitalismo criou meios de fazer isso tudo com a gente, de nos oprimir, de nos explorar, de nos dominar, sem que a gente perceba. E pelo contrário, a gente achando bom. Porque ele nos dá um entretenimento através da indústria cultural, que nos ilude, que nos aliena e não deixa a gente perceber a situação nossa de exploração, de opressão. Então a teoria crítica da escola de Frankfurt vai se fundamentar em dois filósofos, o Marx, com a crítica do capitalismo, com o conceito de ideologia, de alienação. Marx dizia o seguinte: as ideias dominantes de uma sociedade são sempre as ideias da classe dominante. E isso é uma falsa consciência, são falsas ideias que nos ludibriam, que nos enganam. Enquanto o serviço de exploração, de domínio e de opressão é feito. E vai pegar o Freud também. Vai mostrar como que a indústria cultural usa o Freud. Porque o Freud vai dizer que dois princípios nos movem. Quais são eles? Eros, que é o impulso do desejo sexual, e Thanatos, que é o instinto e a pulsão de morte, destruição. A indústria cultural usa e abusa disso. A propaganda, ou praticamente todas as propagandas, ou os programas televisivos, têm apelo sexual ou de violência. Oi? Filmes. Tudo, né? A propaganda, a indústria cultural, ela se fundamenta nesses dois princípios. E as minhas aulas também. Sexo e violência. Por isso que, aliás, toda vez ela fala que eu falo de sexo. Então, Freud falou. Só estou seguindo Freud. Eu sou da escola de Freud. Porque eu segui os princípios de Freud e quase morri. Procurar sexo no ano um dia, bate no... Vai me ferrar.